No programa de hoje teremos uma entrevista sobre direito trabalhista com Beatriz Bock. Direitos e deveres que empresários e funcionários precisam saber. Uma empresa que desenvolveu uma técnica inovadora contra o ronco noturno. A história de uma construtora que estava prestes a quebrar, mas deu a volta por cima. Um bate-papo sobre direito desportivo e empreendedorismo com a advogada Maria Pessoa. E um evento especial de uma empresa que é líder no mercado de seguros. Tudo isso e muito mais agora no Viver e Empreender. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Estela Jordi e este é o Viver e Empreender TV. E hoje a gente começa mais uma temporada do nosso programa com o compromisso de trazer informação de qualidade sobre inovação, saúde, negócios, cultura e histórias inspiradoras sobre empresários e profissionais de destaque. E a gente começa o programa de hoje falando sobre uma pauta importantíssima para qualquer empreendedor, o direito trabalhista. Sobre isso, eu conversei com a doutora Beatriz Bock, a nossa nova colunista. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela presença. Obrigada. Para mim também é uma grande oportunidade. Eu vejo que o que eu faço atualmente na parte de consultoria empresarial está tudo ligado com o programa que é Viver e Empreender. Obrigada. Sem dúvida. E estou muito animada aqui por ser a nova colunista. Estamos. Então vamos falar de viver antes. Quem é a doutora Beatriz Bock? E depois você conta qual é o foco do seu trabalho hoje? Tá. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, já moro em São Paulo desde 2018. Fazia parte de uma sociedade familiar, fiquei quase 20 anos trabalhando com a própria família e depois eu resolvi, então, no começo de 2024, montar meu próprio escritório. Sempre trabalhei com a parte de funcionários contra empresas. E, na verdade, eu sempre gostei muito da parte da consultoria empresarial. E eu vi que, com o meu próprio escritório, eu poderia entrar nesse foco aí, que seria esse foco da consultoria para as empresas. Como eu já estive do outro lado, eu pude observar onde as empresas erram para eu fazer a própria prevenção desses passivos trabalhistas. Esse trabalho preventivo ele é super importante para a empresa não deixar o dinheiro na mesa ali, né? Por conta de processos trabalhistas e principalmente no contexto que a gente vive hoje, que vamos falar mais para frente, né, doutora? Agora, falando um pouquinho mais sobre você, o que te levou a esse tipo de trabalho, né? Por que o direito trabalhista? O que te atraiu mais nessa área? O outro escritório que eu trabalhava, o foco era previdenciário e também tinha a área trabalhista. Como eu trabalhava com a família e todo mundo já fazia parte do previdenciário, quando eu peguei a carteirinha da OAB em 2008, meu tio virou e falou assim para mim: você gostaria de ir para a área trabalhista? Eu falei, podemos, vou ver como que, se eu gosto, né, se eu vou me adaptar. Se eu me identifico. Então desde 2008 eu já estou trabalhando com o direito do trabalho e eu gosto muito porque tem aquela relação mesmo, né, cotidiana do empregado e empresa. Então eu gosto dessa relação também. Sim, e gostaria de tocar num ponto com você, doutora, que é essa disputa entre o empresário e o empregado. Muitas vezes existe um conflito, até pelo contexto social do nosso país, né? A desigualdade que a gente sabe que é inerente à nossa história. Existe essa disputa e esse programa eu gosto de dizer que existe justamente para mostrar como é o dia a dia dos empresários, dos empreendedores, como é a vida de quem emprega, de quem paga as notas em dia, de quem não sonega os impostos. Exato. Como é que é isso, doutora? Você percebe que existe mesmo esse abismo ou as coisas estão melhorando? Qual que é a sua visão? Sua visão ela é mais positiva ou ela é mais pessimista nesse sentido? Olha, eu sinto que eu sou mais positiva dessa relação, porque eu acho assim, se tem empregados que sabem fazer um tipo de trabalho, por que não o empresário contratá-lo? Então eu penso sim de uma forma positiva. Aliás, eu até pesquisei esses dias para trás, pelo Sebrae, você acredita que o Brasil tem 47 milhões
de empreendedores? Sim, sim. Mesmo microempreendedores incluindo. E eu vejo assim, as pessoas elas estão mais querendo empreender, abrir seu próprio negócio, exato, ter mais independência. Porque eu falo assim, ó, tudo tem o ônus e o bônus. Né? Quando você é empresário, você, por exemplo, quando eu abri meu escritório, eu tinha que saber tudo. Da parte financeira, gestão de pessoas, RH, até da faxineira, se deixasse, a gente tinha que limpar o escritório. Mas é isso, você saber tudo antes de abrir seu próprio negócio. Qual é o seu trabalho especificamente? O que você gosta de fazer e qual é o seu carro-chefe? Eu faço a parte de consultoria empresarial. Quando eu saí do outro escritório, eu sempre fui muito da parte, igual que eu te falei, da comunicação, da parte de captação de cliente. Eu gostei muito disso. Então, eu sempre fui aquela que fui atrás, sabe, do cliente. E lá no outro escritório, eles trabalhavam muito com funcionários públicos, contra o Estado. Quando eu saí do escritório, aqueles clientes começaram a me indicar. Então, no começo, eu falei, gente, será que eu não vou ser nada na vida, né? Porque a gente fica com medo quando abre uma coisa própria. E aí eu comecei a atender esses clientes. Bom, até então, tenho essa carteira de clientes lá, que é toda a minha equipe trabalha nisso, mas como eu já gostaria de ter a parte de consultoria empresarial, o meu foco hoje é na parte da consultoria para prevenção de passivos trabalhistas. Inclusive, você é muito reconhecida no mercado como consultora. Como é esse trabalho de maneira prática, doutora? Você faz uma anamnese ali, você faz uma primeira entrevista, entende onde a empresa está errando, como é que é isso? A gente tem que partir do ponto que é o seguinte, a primeira coisa que eu vejo assim, o brasileiro, né? Ele só vai atrás de alguma coisa depois que já aconteceu tudo com ele. Então, a maioria das empresas que conversam comigo, com os empresários, é porque já recebeu um processo trabalhista. Que poderia ter sido evitado, provavelmente. Exato. A pessoa ela não está pensando na prevenção. Para que eu vou gastar esse dinheiro numa prevenção de uma coisa que nunca aconteceu comigo? E, na verdade, é o contrário, né? E, doutora, muitas vezes um funcionário mal preparado, um líder mal preparado, mesmo que funcionário, mas que tenha uma liderança ali dentro, ele pode trazer prejuízos para a empresa. Eu gostaria que você elucidasse, que você trouxesse um exemplo aqui para quem está assistindo o nosso programa. Eu vejo assim, o líder... Tem líderes, né? Tem líderes e não líderes, que são colocados ali não pela parte técnica, às vezes porque é amigo do dono, amigo não sei o que lá, o dono vê ele fazendo alguma atividade e já acha que ele tem perfil de liderança, porém não. Às vezes a pessoa não tem perfil de liderança. Esse líder, gente, ele precisa ser treinado. Esse líder, ele precisa passar por treinamentos de como que você vai tratar o seu funcionário, como que você vai cumprir as metas, como que você vai fazer um feedback com ele. Então, eu vejo que, assim, a formação do líder tem que ter um treinamento por trás. Não é só porque a pessoa, ela presta o serviço corretamente que ela já está preparado para ser líder. Tecnicamente, a pessoa às vezes é muito boa, mas ela não tem aquelas soft skills, né? Aquelas características necessárias, as habilidades, né? Para liderar, né? De fato. Veja agora a história de sucesso de uma empresa que cresceu de maneira exponencial nos últimos anos. Vamos conhecer o trabalho da construtora Costa Feitosa. Uma empresa que é referência nacional no segmento da construção civil. Estamos em Arujá, no interior de São Paulo, na sede da Costa Feitosa, uma construtora especializada em grandes obras industriais, comerciais, educacionais, hospitalares e de mineração. Uma empresa sólida, reconhecida por companhias brasileiras e multinacionais. Nós gostamos de dizer que nós trabalhamos num quadripé de negócios, né? Notadamente, projetar e construir indústrias, né? Onde temos aí os principais players como clientes, como Gerdau, Cargill, ABEV, Philips, Lear Corporation, enfim, os principais players industriais, multinacionais, né? Nós temos
nós conseguimos projetar e construir para eles com bastante assertividade. O CEO e fundador da empresa, Tércio Costa Feitosa, faz questão de usar tecnologias avançadas que garantem a racionalização dos custos das obras. Além da inovação, a empresa também investe em materiais de alta qualidade e possui uma equipe extremamente capacitada. Desde 2017, com a entrada do Pedro e do Enzo Costa Feitosa na empresa, a construtora vive uma nova fase, culturalmente e comercialmente. Hoje, a família inteira trabalha unida. Pedro é o diretor financeiro. A renovação da empresa refletiu na estrutura física, no posicionamento de marca e em boa parte da equipe. Com o cenário econômico, com a situação, que estava no país, nós começamos a entender o quanto isso afetava a gente. A partir do momento que a gente olhou para a nossa estrutura e viu o quanto era ainda uma estrutura familiar, a gente viu que faltava uma profissionalização da empresa para que a gente pudesse ter embasamento, pudesse ter métricas, entender o quanto realmente a gente estava sendo afetado, o porquê, e o que precisava ser feito, quais eram os próximos passos para que a gente pudesse sair dessa situação. A gente teve que desenvolver o nosso departamento financeiro, que é o coração de qualquer empresa. De 2020 para cá, a Costa Feitosa cresceu 250%. Além das soluções inovadoras e da qualidade, a Costa Feitosa é uma referência no mercado pela segurança e pelo respeito ao meio ambiente. E o Pedro, como diretor financeiro, quer deixar um legado com o nome da empresa que o pai fundou. A gente tem uma frase que a gente fala aqui, que a gente não quer ser uma empresa grande, a gente quer ser uma grande empresa, Se em razão de trabalhar para ser uma grande empresa, a gente se tornar uma empresa grande, ótimo, Mas a gente quer ser uma empresa respeitada no mercado, lembrada no mercado pela nossa qualidade, pelo nosso atendimento, que o nome Costa Feitosa seja lembrado com carinho mesmo pelos nossos clientes. E graças a Deus a gente tem clientes hoje que têm muita gratidão pela Costa Feitosa, E que eu, Pedro, posso esperar, e almejo para o meu futuro é que eu possa fazer jus a todo o histórico da Costa Feitosa, que eu possa dar perpetuidade para esse nome de alguma forma. Vamos falar agora sobre beleza, saúde e empreendedorismo feminino. Sobre isso, eu conversei com a biomédica Roselaine Ferreira. Empresária, biomédica, especialista em harmonização facial e corporal. Roselaine Ferreira, fundadora desta clínica de estética avançada na Zona Sul de São Paulo, é uma referência na área. Ao lado da equipe, a doutora Roselaine atende os pacientes e ensina as técnicas que aprendeu. Atenta aos mínimos detalhes e determinada em tudo o que faz, ela decidiu empreender quando as filhas eram pequenas. Saiu de um emprego estável, CLT, e decidiu trabalhar como manicure. Tudo começou na sala da casa dela. O marido, Alexandre, ajudou na hora de arrumar o cantinho para receber as clientes. Essa extensão de energia foi a primeira que eles usaram para iluminar a sala, um objeto guardado há anos com muito carinho. Então eu comecei a fazer unha nessa época. Só que assim, eu falo fazer, todo mundo faz. A gente tem que fazer algo diferente e inovar. Então na época eu fazia as unhas decoradas. Além de decorar, eu sempre fazia uma massagem no pé da cliente, na mão. E as clientes começaram a falar, nossa, que massagem boa, você não faz no corpo também? Que eu queria marcar uma. Falei, gente, dá para subir mais um degrau. E aí eu comecei a me especializar mais nessa massagem corporal, fazer o facial e fui abrindo o leque. Eu falei assim que eu precisava ter minha agenda cheia para conseguir dar conta de tudo que eu precisava. De degrau em degrau, ela foi se desenvolvendo profissionalmente.
construiu mais um cômodo, ganhou mais clientes e a casa dela ficou pequena. Abriu um salão de beleza, contratou novas profissionais e decidiu focar somente na estética no ano de 2015. Chegou um determinado tempo, né? Ali uma cliente me liga e me pergunta assim: eu tô com um pontinho aqui de botox, você não aplica esse botox em mim? E eu falei: não, eu não posso fazer injetável, né? Eu só trabalho com a estética básica por enquanto. Mas me deu uma luz, eu falei: posso subir mais um degrau. E aí eu fui procurar qual faculdade eu poderia fazer para trabalhar com esses injetáveis. E aí eu descobri a biomedicina e fui fazer biomedicina. Fui encarar uma faculdade para poder trabalhar com essa parte invasiva também. A fé em Deus e o apoio da família fizeram toda a diferença na jornada empreendedora da Roselaine. Ela é uma mulher excepcional, uma super mãe, uma mulher incrível. Sempre correu atrás dos objetivos dela. Tudo que ela quis, ela sempre consegue, porque ela tem a força de vontade, né, de estar buscando, de alcançar o que ela quer, né? Se focar, consegue fazer. E no próximo bloco você confere um bate-papo sobre empreendedorismo no futebol com a doutora Maria Pessoa, especialista no assunto. E uma empresa que desenvolveu uma técnica inovadora contra o ronco noturno. É já, fica aí. Viver e Empreender TV é um oferecimento Streambox. Instituto Renove. Sócio Business há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. E JC Luz, cuidando de vidas. Olá, o Viver e Empreender TV está de volta e agora o assunto é futebol e o direito dos jogadores. Sobre isso eu conversei com a doutora Maria Pessoa, advogada desportiva e nossa nova colunista aqui no Viver e Empreender Esporte. Estamos chiques agora, lançando o Viver e Empreender Esporte com a doutora Maria Pessoa na Copa do Mundo de 2026. Isso é muito emblemático, muito significativo, né, doutora? Exato. Como é que você se sente neste momento da sua carreira e o que você pretende trazer aqui pra gente, além de tudo que eu falei? Na verdade, o futebol é uma paixão, né? Trabalhar no direito desportivo é um divertimento, é uma alegria, uma honra trabalhar nessa área. E com tantos jogadores de futebol, agora com a Copa do Mundo, é maravilhoso. A gente está assistindo os jogos, a gente está vendo grandes jogadores, jovens, alguns já com bastante experiência também. É um mundo totalmente, um universo diferente do mundo que nós vivemos. Eu na área de direito, você na área também de comunicação, mas lidando com o direito esportivo é uma área assim que é deslumbrante, é fascinante trabalhar nesse mundo. E agora na época da Copa, que nós estamos todo dia tendo jogos, tendo novidades, cada dia é diferente, técnicos diferentes, jogadores diferentes, times novos que estão estreando nessa Copa, né, Estela? Sim, é a maior Copa de todos os tempos. São quantos times, doutora? 48 times. 48 times. A gente vê o Uzbequistão com Cabo Verde, com outros países que a gente nunca nem ouviu falar muitas vezes, né? E jogando e representando seus times, e a gente não sabe quase nada dos bastidores ali do esporte, dessa parte jurídica, e é isso que a gente vai trazer aqui no Viver e Empreender com exclusividade para você, com uma fera nesse assunto, nossa nova colunista, doutora Maria. O futebol é uma coisa maravilhosa. Sem dúvida. E não à toa é o sonho de tantos meninos no nosso país. Então, atenção meninos, vocês que estão começando, e meninas também que estão começando nesse esporte fascinante, assistam ao Viver e Empreender Esporte, porque aqui vai ter muita informação e muita inspiração. Doutora, começando aqui nosso bate-papo sobre o direito desportivo, me conte um caso de algum atleta que perdeu uma grande oportunidade por falta de assessoria jurídica. Nossa, Estela, são tantos casos. Recentemente eu defendi uma causa de um jogador, ele estava num clube e estava recebendo o seu salário muito menor do que o do contrato, tendo bastante descontos, e ele estava muito insatisfeito nesse clube por causa dos atrasos do contrato dele.
e também por causa dos salários que estavam sendo descontados, coisas que não estavam no contrato. Então ele queria ir receber uma grande proposta de outro clube, e nós estamos agora na fase do Campeonato Paulista, e ele estava preso naquele contrato daquele clube antigo, não estava jogando, e ele não conseguia sair, porque o clube não liberava o bid dele, nem na CBF e nem na Federação Paulista de Futebol. Nós tivemos que entrar com ação judicial. Vamos traduzir para o nosso público o que é isso, esse termo que você usou agora, doutora? Na verdade, é muito simples. A pessoa ele tem um contrato com um clube. Quando ele se inscreve num clube, ele é registrado. Se for aqui em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol e na CBF, se chama BID. E aí ele não pode jogar em nenhum outro clube enquanto ele estiver registrado no nome daquele clube. E é isso que nós temos que olhar, os contratos desses jogadores. Então ele ficou preso no time anterior? Sim, sim. E não estava mais jogando, porque já entramos na justiça e precisávamos de uma liminar do juiz para cancelar, porque o clube ele não aceitava liberar o jogador. E ele precisava aproveitar essa janela agora, que é o Campeonato Paulista, e jogar. Então tivemos que entrar com uma liminar e o juiz concedeu para cancelar a inscrição dele, né? Ou seja, para que ele fosse liberado desse clube, junto à CBF e junto à Federação Paulista de Futebol. Falando isso de uma forma mais clara, mais simples de explicar. Olha só que encrenca, você que não lê contratos, que não vê ali os detalhes, as minúcias, né, de um contrato. A gente conversa muito sobre contrato, eu e a doutora Maria, a gente entende bastante, e é importante que a gente tenha um profissional para acompanhar a leitura desses documentos, né, doutora? Estela, as pessoas falam assim, dá uma lidinha no meu contrato. Eu falo, advogado não dá lidinha em contrato. Advogado analisa contratos, cláusulas por cláusula. E pensa nos riscos, né? O jogador fala assim, doutora, a senhora já leu o meu contrato? Eu digo, não, eu não leio, eu estou analisando o seu contrato. Enquanto ele não tiver todo analisado, eu não posso te dar a posição sobre ele. Você é daquele tipo de pessoa que grifa o contrato, coloca coloridinho. Exatamente. Esse mesmo jogador, que eu acabei de contar o caso dele, ele já entrou nesse clube, doutora, a senhora vai ler o meu contrato. Nesse clube agora que ele está, ele aprendeu a lição daquele anterior. Olha só. E aí ele mandou o contrato. Doutor, você já leu o meu contrato? Eu digo, não, eu não leio o contrato, eu analiso. Eu analiso. Aí eu analisei e falei, pode assinar, o contrato está todo ok. Só tem essa cláusulazinha que eu não posso dizer qual era, você deve falar com eles para modificar. E aí ele falou e fez o contrato, está nesse outro, está participando dos jogos, está ganhando um bom salário. E para mim é uma satisfação resolver um caso desse, de um jogador de futebol, saber que é o futuro dele, é um rapaz de 20 anos. Sem dúvida. É o futuro dessa pessoa. Você está lidando com seres humanos, com a carreira, com a vida do jogador. Essa mãe, todo dia, ela é grata, Deus está cuidando do filho dela. Com orientação, o seu filho que sonha em ser jogador de futebol não vai passar por esse tipo de coisa. Exato. Acompanhem aqui no Viver e Empreender Esporte com a doutora Maria Pessoa. Doutora, muito obrigada pela sua presença. É só o começo dessa nossa nova temporada aqui na Band. Então fiquem de olho no Viver e Empreender TV com a doutora Maria Pessoa. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Estela. E eu falo ao meu público, compre o meu livro, porque vocês vão ver causas muito interessantes aqui. E ele está vendendo no Amazon. E é interessante para os jovens, para os pais, e para qualquer público em geral que gosta de futebol. A gente vai colocar um QR Code aqui, um GC, para você acompanhar esse conteúdo maravilhoso da doutora Maria, né, doutora? Obrigada, Estela. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi meu. Muito obrigada pela sua presença e pela sua participação agora, a partir de agora. Obrigada. Obrigada. E a nossa equipe de reportagem foi até o Rio de Janeiro para acompanhar o 21º Encontro de Vencedores, promovido pela JC Luz, líder no setor de seguros. Sorrisos, muitos sorrisos. Afinal, o dia era de celebração.
O 21º Encontro de Vencedores da empresa JC Luz reuniu a equipe, amigos e familiares na Praia Clube São Francisco, em Niterói, Rio de Janeiro, para a entrega dos melhores do ano. Então a expectativa está alta, porque hoje a gente vai pagar premiação, hoje a gente vai conhecer os ganhadores do troféu profissional de honra, são os maiores resultados do nosso ano. Hoje é dia de festa, de alegria, dia de lágrimas de transbordo, de felicidade, de conquista, de sonho realizado. Então, hoje, quando eu olho 21 anos, valeu a pena cada choro, valeu a pena cada humilhação, valeu a pena cada desafio que a gente teve que enfrentar, valeu a pena cada passo que a gente deu para chegar até aqui. E que venham mais 21 anos aí pela frente. Hoje a gente entrega 6 carros nessa festa, hoje a gente vai conhecer os ganhadores de viagem. Então, como que fica o coração dessas pessoas? É muita emoção, a gente tem muita premiação para entregar, muito reconhecimento para fazer. A gente vai explodir de alegria e aí a gente vai não tem como. O que sai de cada um, você vai ver a alegria no olhar de cada um, não é só na fala. O olhar, o sorriso, a alegria, a entrega é muito grande. Por isso que a emoção é demais nesse dia. Hoje vale tudo, hoje vale explodir, vale agradecer, vale abraçar, é dia de festa. A história da JC Luz começou em família. Nós começamos só com uma proposta de sair de casa, arrumar um trabalho, para levar uma comida melhor para a mesa. Era só isso que a gente queria. A gente não pensou em nada disso. Não tinha esse pensamento. E as coisas foram acontecendo e quando a gente olhou para trás, já não era mais uma proposta de trabalho. Era um propósito de vida. Olha quantas famílias tem aqui hoje nesse evento. Um evento lindo que nós jamais sonhávamos que um dia seria possível. Mas, Deus falou, é possível, a gente acreditou. E isso a gente deixa como mensagem. Se você tem um desejo, se você tem um sonho, acredita, fé em Deus e toca ele que vai dar certo. E hoje a família cresceu. São 800 colaboradores que foram abraçados como novos familiares. Profissionalmente, sim, é um time, é um exército de vendas, mas é uma família, que não é sobre laço sanguíneo, é sobre as pessoas que a gente escolhe caminhar do nosso lado. Então, essa relação, ela é de mãos dadas. A gente está junto na certeza de que a gente sabe para onde que a gente está indo. E que lugar é esse que a gente está indo? É a excelência, é ser uma versão melhor de nós mesmos. Então hoje a gente vai aprendendo que a gente sai daqui com a responsabilidade de viver o decreto que vai ser lançado. Um método inovador baseado na laser terapia promete acabar com um problema que atinge 70 milhões de brasileiros, o ronco durante o sono. Vamos ver. Você sabia que o Brasil é o 3º país do mundo em número de pessoas que roncam? Nós estamos atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Estima-se que mais de 70 milhões de brasileiros ronquem durante a noite. É muita gente. 1/3 dos brasileiros roncam hoje, ou seja, mais de 70 milhões de brasileiros roncam. A gente está falando de 1/3 da população brasileira, sendo que 1/3 é criança e adolescente. Ou seja, dos 2/3 que sobram, 50% roncam. Ou seja, você viu na rua 2 pessoas, você pode ter certeza que uma delas ronca. Sabendo disso, os dentistas e empresários Gustavo Menegutti e Lucas Cordeiro foram buscar uma solução lá nos Estados Unidos. Eles trouxeram o protocolo do sono e esta máquina de última geração para o Brasil. Uma tecnologia que está disponível aqui na clínica Dr. Ronco. Literalmente, eu abracei a ideia do Dr. Ronco quando o Gustavo conversou comigo sobre esse projeto. É um projeto novo, é um protocolo que hoje nos Estados Unidos já vem sendo aplicado há muito tempo. Acabou de chegar aqui no Brasil esse protocolo, na verdade, né? Então, eu abracei essa ideia, como eu já tinha dado uma entrevista outras vezes para vocês, eu vim do mundo da lente, das facetas, continuo fazendo ainda, porque eu sou dentista, então a minha especialidade, na verdade, é essa. Porém, eu abracei a ideia aí do ronco, que eu acho que é uma síndrome, uma doença que a gente pode ajudar a melhorar, a revigorar as noites de sono dos brasileiros, e eu abracei essa ideia aí junto com eles.
A Doutor Ronco tem unidades em São Paulo e Belo Horizonte e já é uma referência no tratamento da apneia do sono e em outros tratamentos odontológicos. Nosso protocolo hoje, nenhum caso de paciente a gente não tratou e não resolveu. Como que funciona? Existe alteração de um paciente para outro? Existe sim. Depende muito mesmo do empenho do paciente querer perder peso, vir fazer as consultas frequentes. Pode ser que algum caso ou outro não venha corrigir? Pode ser, mas até hoje nós estamos tendo sucesso quase em todos os casos. E antes de ir embora, eu te convido para seguir o nosso programa nas redes sociais. Anota aí, é @Viver e Empreender TV. Vou repetir, @Viver e Empreender TV. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e audiência de sempre. E até o próximo Viver e Empreender. Tchau, tchau.